Fala galerinha do Motiva, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo aqui. E nessa aula de hoje, na aula de redação, nós vamos dar continuidade ao que a gente já discutiu na aula passada em torno da proposta de intervenção. Lembrando que essa discussão em torno da proposta de intervenção, ela é anual, tá? Ela, ao longo das nossas aulas, óbvio que em umas aulas iniciais, como a gente já teve lá a nossa primeira aula, a gente trouxe mais umas noções teóricas, né, em torno dessa competência 5, a famosa solução do Enem. Óbvio que hoje a gente ainda vai continuar um pouco com essas noções teóricas, depois a gente precisa muito para a prática, tá? Óbvio que eu vou tentar deixar com mais exemplos possíveis para vocês. Então, vou fazer só uma retomada breve da teoria para a gente seguir hoje, voltando uma análise específica dentro da proposta de intervenção para a questão do detalhamento. Um elemento que às vezes tira muito o nosso sono, mas como eu disse, assim como os outros elementos, depois que você pega o jeito, naturalmente você consegue caminhar aí na elaboração da proposta de intervenção. Beleza? Falando sobre o detalhamento, nós temos do detalhamento, ou até antes dele, lembrar que o detalhamento ele vai estar sempre associado a um dos outros 4 elementos, ou relacionado à ação, ou relacionado ao agente, ou relacionado ao modo, ou relacionado ao efeito. E uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês podem colocar mais de um detalhamento. Até vou chamar bem a atenção de vocês, olhando para vocês inclusive. O detalhamento eu até aconselho, mais à frente eu vou trazer outros exemplos de proposta de intervenção que tem na qual há mais de um detalhamento. Então, até para o corretor, ou os dois corretores, se um percebe um detalhe, o outro vai perceber o outro. Então, para não passar despercebido. Então, você pode fazer mais de um detalhamento até para não passar despercebido. Que às vezes é o que o aluno diz, um corretor viu, o outro não viu. Então, colocar mais de um detalhamento é muito interessante no texto. Óbvio que você não vai colocar vários, muitos, né? Pelo menos 2 relacionados a um desses elementos já é extremamente importante, que dá para o corretor perceber sim. Paulo, é obrigatório colocar mais de um? Não. Você colocando um, desde que esteja bem colocado e relacionando ao dos 4 elementos, naturalmente obedecendo, como a gente disse, uma ordem lógica, tá? Obedecendo uma relação semântica lógica entre os elementos, obedecendo também as regras sintáticas, ou seja, as regrinhas gramaticais de construção da frase, as regrinhas sintáticas, tá? Fazendo uma ponta lá com a nossa área de gramática. Então, não deixando dúvida no corretor, então, pode sim ser colocado apenas um detalhamento também. Beleza? Aí a gente tem esse primeiro lembrete, que o detalhamento pode se relacionar a mais de um elemento ou a um desses elementos, né? E as formas básicas de detalhamento aceitáveis pelo Enem. Preste atenção. As formas básicas de detalhamento aceitáveis pelo Enem. Então, a gente tem essas 3 possibilidades aí. O clássico, a partir do momento que eu faço a utilização de exemplos, tá? Lembrando, exemplos tanto para a ação, quanto para o modo, quanto para o agente, tá? E utilização de explicação ou justificativa. Aí tenho 3 configurações básicas. O uso do aposto. O que é danado do aposto? É quando é uma estrutura que vem entre vírgulas e é iniciada por um substantivo. Vou repetir. Aposto. Estrutura entre vírgulas, tem um tom de explicação e é iniciada por um substantivo. Parece muito com essas outras, a oração explicativa e as orações adjetivas. Qual é a diferença básica? Na oração explicativa clássica, é aquela iniciada por uma conjunção. Pois, porque e por aí vai. As orações adjetivas, aquelas que são iniciadas por pronomes relativos. Qual é o pronome relativo clássico? O que, o qual, a qual, tá? E outros possíveis conectivos formados por pronomes relativos também. Então, a gente tem 3 possibilidades clássicas de estruturar o detalhamento por meio de uma explicação. E o famoso efeito do efeito, que aí naturalmente ele vai estar associado ao efeito, ou seja, é uma consequência da consequência. Lembrando que o efeito eu posso chamar de finalidade, tá? Então é a finalidade da finalidade, é um desdobramento, é uma consequência da consequência. Aí galera, só chamar a atenção de vocês para uma coisa, esses exemplos que eu estou apontando já para vocês, a gente vai praticar bastante. Então é muita prática para ir percebendo principalmente os conectivos, as palavras que eu utilizo. Como eu disse lá, para dar uma explicação, é um aposto. Então vem entre vírgulas e é iniciada por um substantivo, para retomar um termo antecedente. A oração adjetiva é iniciada por um pronome relativo, o famoso que, ou outro pronome relativo, tá? E como ela tem esse tom de explicação, vamos dizer, ela vai vir sempre entre vírgulas também, é porque eu posso ter a explicação restritiva, que não vai vir entre vírgulas, tá? E a oração tradicional clássica de explicação, formada pelas conjunções pois e porquê, ou uma vez que, ou já que. Então a gente vai ver muito isso e isso vai ficando na cabeça de vocês, beleza? Voltando lá para a nossa apresentação, eu tenho aí a questão
de alguns justamente agora exemplos. Como eu disse a vocês, é praticar bastante, exercitar bastante para a gente estar executando. Aí eu peguei a primeira parte aí, eu já tenho aí em vermelho ao final o tipo de detalhamento que eu tenho. Eu tenho uma exemplificação da ação. Gente, isso aí, primeira observação, são trechos, tá? Que pode ter vários problemas de outras ordens, gramaticais ou alguma coisa do tipo. Mas aí eu peguei um trechozinho básico, bem simples, tá? Só para mostrar para vocês aí um tipo de detalhamento formado pela exemplificação, especificamente da ação. Aí eu tenho aí. Por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Veja que é uma solução muito simples, básica, bem elementar, tá? Tem alguns probleminhas aí de redundância, por exemplo, o uso dessa expressão como, por exemplo. Temos aí a questão da repetição, diversas e diferentes, então fica repetitivo. Mas veja que é um exemplo muito simples para você entender como se dá uma exemplificação. E aí, no caso, é uma exemplificação da ação. Qual é a ação? Pesquisar em diversas fontes. Aí ele vai dar o exemplo dessas diversas fontes. Beleza? Então é uma estratégia muito simples, muito utilizada pelos candidatos. O agente aí seria todos os usuários da internet. De boa, gente? Então temos um agente, todos os usuários da internet, temos uma ação, pesquisar em diversas fontes e um exemplo dessas diversas fontes. Tá? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, olhando agora para vocês, é o seguinte: esse exemplo, como a gente viu, ele poderia ser da ação, poderia ser do meio. Tá? Então, a estratégia que os alunos utilizam muito é jogar logo o detalhamento do agente, beleza? Então, a gente vai ver isso também a partir de outras situações. Agora, eu chamo só a atenção, cuidado para quando for explicar algo sobre o agente, não falar coisas óbvias. Então, tem muitas vezes que o corretor pode ficar meio em dúvida, ou em dúvida no sentido de considerar. Ele vai entender, mas pode ser que ele não considere porque é algo muito óbvio. Por exemplo, como muito aluno às vezes faz, é preciso que o Ministério da Saúde, vírgula, órgão responsável pela saúde no Brasil. Está muito óbvio, fica como meio que redundante isso aí. Então eu tenho uma construção de explicação do agente por meio de um aposto, ó, Ministério da Saúde, vírgula, órgão responsável, porque aí eu tenho um substantivo, tá? É o órgão responsável, ou órgão responsável. Então aí eu teria justamente a construção por meio de um aposto. Porém, vamos trazer algo um pouco mais elaborado, tá? Não precisa ser algo novo, mas algo melhor elaborado aí na hora de explicar esse agente. Então, muito cuidado na hora de trazer uma explicação do agente. E o exemplo que eu coloquei aí para vocês, eu mostrei uma exemplificação da ação. Ainda analisando voltado para a ação, eu tenho aí agora não mais uma exemplificação, eu tenho uma explicação. E veja como já está em vermelho aí, ó, o conectivozinho inicial, gente. É isso que eu chamo a atenção de vocês. O que vai prestar atenção, prender a atenção do corretor é justamente o conectivo que você utiliza. Então tem um que aí, ó, tá? Diz assim: ademais, cabe às escolas, eu tenho um agente, principal formadora da moral, criar palestras e debates com médicos e psicólogos que desenvolvam nos alunos conceitos como igualdade e inclusão, por meio de exemplos reais de superação das deficiências, diminuindo a exclusão nas salas de aula. Gente, tem outros elementos aí, tá? Vários elementos aí relacionados, tá? Mas eu estou chamando a atenção nesse caso em específico aí para uma explicação da ação. Voltando para o início da proposta, cabe às escolas. Nós temos o agente. Principal formadora da moral. Paulo, aí eu já teria um detalhamento, com certeza. Eu não grifei porque eu estava chamando a atenção para a estratégia da explicação. Mas eu tenho sim um detalhamento aí de quem? Do agente das escolas. Tá? Qual é a ação? Criar palestras e debates com médicos e psicólogos. Aí veja que agora ele traz uma explicação por meio de uma oração adjetiva. E eu sei que é uma oração adjetiva por causa do pronome relativo. Lembre, os pronomes relativos iniciam as orações subordinadas adjetivas, ou seja, orações que caracterizam. E ela está entre vírgulas, então naturalmente já vai ser uma explicação. Então, criar palestras e debates com médicos e psicólogos que desenvolvam. Quem vai desenvolver? Justamente esses médicos e psicólogos, que eles vão fazer parte justamente aí dessas palestras e debates, ou seja, de um conjunto maior da ação, de criar palestras. Por isso que ele vai entrar aí como uma explicação da ação, tá? Mais à frente ele vai ter um meio, por meio de exemplos reais de superação das deficiências, e aí utilizou esse gerúndio aí para dar a ideia de efeito, diminuindo a exclusão nas salas de aula. Então perceba que é uma proposta de intervenção bem simples, direta, objetiva, concisa e que tem a presença claramente dos elementos aí essenciais pedidos para que sua proposta de intervenção esteja completa.
E por outro, como exemplo aí, eu tenho o famoso efeito do efeito. Lembra? Se já é um efeito do efeito, naturalmente ele deve aparecer depois do efeito, como um desdobramento, como uma consequência da consequência, tá? Vamos à leitura. Urge, pois, a necessidade de o governo investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação aos surdos no Brasil, a partir de palestras destinadas às instituições educacionais, com o objetivo de propiciar o aumento no uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Voltando lá para o início, nós temos um agente, que é um governo. A ação que ele vai fazer, investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação ao SUS no Brasil. Como ele vai fazer isso? Qual é o meio? A partir de palestras destinadas às instituições educacionais. E qual é a finalidade disso? Com o objetivo de propiciar o aumento no uso de Libras de forma mais abrangente. Então, a gente tem aí os 4 elementos, vamos chamar assim, pilares, né? Básicos, elementares, para depois o candidato aí escolher de colocar justamente um efeito, tá? Outro efeito, o efeito do efeito, agora como uma consequência da consequência. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, para já encerrando a minha fala, o que eu venho chamar a atenção de vocês? Eu chamo a atenção de vocês justamente para essa variedade de possibilidades que eu tenho para colocar o detalhamento, seja a partir dos seus tipos, exemplos, explicação e efeito do efeito, seja para a possibilidade de encaixar o detalhamento para qualquer elemento, seja o agente, ação, o meio ou o efeito. Então, aquela dica que eu já dei lá nas aulas anteriores, na hora de montar sua proposta de intervenção, lista os elementos, agente, ação, o meio, o efeito, e deixa lá o detalhe, porque depois que você monta, você só escolhe quem você vai, a quem você vai relacionar o detalhamento, seja por um exemplo, seja por um efeito do efeito, e algo que eu já dizia lá nas aulas anteriores também, se você já citou algo no texto, você pode retomar lá embaixo, já servindo até como um efeito ou um efeito do efeito. Se tem algo nos textos motivadores, preste atenção nisso. Se tem alguma informação relevante nos textos motivadores, você pode trazer como exemplificação lá na sua proposta de intervenção ou relacionando a ação ao meio. Tá? Então essa informação isso que eu disse agora no final é extremamente importante. Ou você usa algo para citar no texto como efeito, tá? Relacionando algo, você usa, repetindo, tem algo no texto que eu já citei, na introdução do desenvolvimento, eu posso jogar lá na minha proposta de intervenção como um efeito ou um efeito do efeito, ou se já tem algo no texto motivador, eu posso trazer como exemplo, um exemplo de uma ação que já acontece, então vou precisar ampliar aquela ação, tá? Ou do meio, ou até mesmo de um agente que já existe, então você pode trazer como exemplo, isso não vai ser cópia, beleza? Até para lhe ajudar na hora da construção. Então é isso aí, galera. E como tarefinha, eu deixo para vocês a análise dessas soluções aí. Lembrando que são soluções que umas estão completas e outras não, então é muito mais focadas na identificação dos elementos, se existem, quais são, e principalmente na observação do detalhamento. Beleza, galera? Então, fica aí como desafio para vocês. Espero que tenham gostado aí. Estou aberto a comentários, a dúvidas. E no momento nosso ao vivo lá, a gente vai estar fazendo as interações possíveis e que vocês tenham dúvidas. Valeu, galera. Abraço.